primeiro indicado. No terceiro governo Lula ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin foi alvo de críticas após votar contra a descriminalização do porte de drogas e também contra a equiparação de ofensas à população LGBT ao crime de injúria racial. Nesta semana, Zanin terá uma chance para se redimir com o eleitorado que é considerado progressista do atual presidente. Quem traz os últimos detalhes é Bruno Pinheiro. Bruno, bem-vindo. A análise do marco temporal e outras ações envolvendo essas minorias está na pauta da Corte nessa semana com toda essa repercussão. Não é isso, Bruno? Bem-vindo, boa semana. Justamente, viu, Tiago? A expectativa é que isso seja restabelecido. Os aliados de Lula estão dizendo que o ministro Zanin está mais conservador do que os indicados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A você um ótimo dia, excelente segunda-feira. É sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Indicado de Lula, seu advogado chegou na Suprema Corte e em assuntos recentes acabou decepcionando os seus aliados, indo na contramão do que os apoiadores de Lula estavam aguardando, que fosse o comportamento do ministro Zanin no STF. A forma agora de restabelecer esta confiança entre os apoiadores de Lula, reverter, será então esta ação sobre o novo marco temporal, que é um assunto antigo, na verdade, mas a ministra Rosa Weber espera ser analisado, ser finalizado este julgamento antes da sua aposentadoria lá no mês de outubro. O julgamento que está em 2-1 e será retomado esta semana, que é o entendimento se os indígenas têm o direito sobre essa área, só quem já estava ocupando essa área lá em 88, ou se isso será aumentado, se haverá uma nova demarcação. E aí esse assunto repercute e muito entre aliados do governo Lula e entre os indígenas que estão em diversas áreas e em diversos estados. Uma outra ação também que será julgada na quarta-feira é sobre um recurso extraordinário em que se discute a chance, de uma servidora pública que é mãe não gestante, ou seja, que é resultado de um procedimento de inseminação artificial, receber uma licença maternidade. É um assunto muito importante que vai diretamente com as mulheres e também eleitoras ou não do governo Lula e que agora eles esperam que Zanin se posicione a favor de receber, então, o direito da licença maternidade, ainda que seja uma inseminação artificial. Então, serão duas oportunidades do ministro Zanin se posicionar a favor de pautas que são aliadas com o governo Lula. O que eles esperavam, na verdade, já, Tiago, é que com a chegada do ministro, ele entendesse que seria necessário recompensar Lula através de uma indicação nas redes sociais. Chegou a girar um tipo de uma figurinha, um vídeo que aparece a esposa de Lula, a Janja, limpando o seu óculos, enxergando o ministro Zanin. Hora que ela limpa o óculos, aparece o ministro André Mendonça, o que seria então muito mais conservador do que o ministro André Mendonça. E esse assunto rendeu e muito nas redes sociais. O comportamento do novo ministro da Suprema Corte. A gente vai acompanhar essas duas ações que serão julgadas no STF ainda esta semana. Tiago. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília. Tá daqui a pouco mais um giro com os comentaristas. Amanda Klein. A polarização vem provocando algumas avaliações curiosas e discussões nas redes sociais, principalmente com as falas de Zanin no Supremo, Isso chama atenção. Muito, Thiago. O que seria de nós sem os memes, Estou pensando no que o Bruno falou agora. É muito bom. Essas piadinhas realmente de um lado ou de outro, elas animam o nosso dia. Thiago, a verdade é que ninguém sabia como o Zanin pensava acerca das questões mais ideológicas. E ele já vinha dando sinais nas suas entrevistas, nas suas conversas reservadas com os senadores, que ele se pautaria por um perfil mais conservador. Ele teve encontros com a bancada evangélica, ele teve encontros com pessoas que eram mais conservadoras no Senado, e até para amealhar votos entre esses conservadores, ele estabeleceu alguns compromissos, e talvez esses compromissos passem a ficar mais claros a partir de agora.
Eu acho que, para quem olhava com lupa, para quem entendia mais ou menos o perfil do Zanin, não foi exatamente uma surpresa tão grande assim. Se bem que quando a gente fala, por exemplo, no julgamento da descriminalização das drogas, ele foi um voto isolado. É lógico que nem todos votaram até agora, mas ele foi um voto isolado nessa questão. Tem outras duas pautas importantes no Congresso. O fato é que o Zanin não foi escolhido por causa disso, ele não foi escolhido por ter um perfil mais progressista, ele foi uma escolha personalíssima do presidente Lula por ter um perfil garantista, pela sua atuação na Lava Jato e como um tapa de luva, com luva de pelica também na Lava Jato. A gente tem um Congresso mais conservador que não tem conseguido se debruçar sobre essas questões para um lado ou para o outro, não tem conseguido resolver questões como aborto, como drogas, como questões homoafetivas, e o Supremo Tribunal Federal acaba ficando sobrecarregado, fica na vanguarda e muitas vezes é quem legisla no lugar do Congresso, tanto que o Congresso tenta avançar o Senado simultaneamente, paralelamente com a questão do marco temporal, mas já está na pauta dessa semana do Supremo Tribunal Federal. Você tem uma confusão entre os poderes, qual seria a função, a prerrogativa principal de qual deles, seria do Supremo, seria do Congresso Nacional, e aí você tem esse perfil mais conservador de Zanin, o que coloca mais peso ainda na próxima escolha que se dará agora, com a saída da Rosa Weber, do ministro do STF. Qual será a indicação de Lula? Terá que ser necessariamente, pelo menos os movimentos sociais, mais à esquerda, progressistas, assim pressionam por um perfil ideologicamente alinhado ao deles, ou seja, mais progressista. Segre, como disse a Amanda, Zanin está ocupando a cadeira de Ricardo Lewandowski e deve continuar com esse perfil garantista que a cadeira revelou nesses últimos anos. Ele tem conseguido atingir esse objetivo? Não, Lívia. E sabe que quando a gente observa esse perfil que menciona muito claramente a Amanda, é uma questão irrelevante do ponto de vista do cargo, porque não interessa o perfil a favor de um governo, de uma pessoa. O presidente Lula e o PT estão pagando um preço por ter indicado um amigo e não uma pessoa que pudesse cumprir um formulário dizendo: se for a pauta da descriminalização do usuário de drogas, você vai votar em quê? Se for o marco temporal, você vai votar em quê? Essa não era a preocupação do PT e do Lula na época. A preocupação era colocar um amigo, independente do que ele votaria. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade absoluta e única: o respeito e a defesa da Constituição. Não de agradar amigos porque alguém colocou outro alguém no cargo. E o Zanin pode ser, hoje, uma vantagem para a oposição, que deve estar comemorando absolutamente os 2 votos que foram contrários ao governo, e o PT e o governo dizendo o que nós fizemos colocando o Zanin aí. E uma observação final, Lívia, que a partir do momento que o ministro passa a ser ministro e deixa de ser um cotado para ministro, o poder é dele. Ele não deve mais nada e não pode ser retirado porque ele votou diferente do que esperava a militância do PT. Então devemos ter muita coisa aí pela frente, mas certamente em outubro, quando tenha que ser cumprida outra vaga, esse formulário vai estar. O que você vai votar na pauta que interessa o partido?